Bom dia, meus irmãos. Eu vou começar a nossa aula, né? E já vou até adiantar para os irmãos que o nosso texto é um texto bem curto, né? Então, realmente vai dar tempo, graças a Deus aí, Deus providenciou tudo, então vai dar tempo da gente conseguir terminar dentro do previsto, talvez até antes, né? Tá bom? Vamos orar, meus irmãos, para a gente dar início à nossa escola bíblica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, aqui, Senhor, clamando, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha nos ajudar a aprendermos, Senhor, cada vez mais, ó Pai, a respeito da Tua palavra, a respeito, Senhor, dos pontos, Senhor, tão importantes, Senhor, Pai, para a vida do cristão, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que a Tua palavra venha entrar, Senhor, nos nossos corações, venha fazer morada, Pai, que a gente possa sair daqui, Pai, diferente da maneira que entramos, Senhor, mais próximos de Ti, Senhor, Pai, com o coração mais voltado, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, nos dê um domingo, Senhor, abençoado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a gente está chegando agora na sessão 5 desse capítulo 15, tá? E essa sessão que eu vou estar falando aqui, ela é uma sessão bem pequena, tá? Ela praticamente nega e depois ela vai lá e define uma coisa. Então ela começa falando assim, ó: os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados, tá? Bem simples. Então eu decidi, como geralmente eu faço, fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu até o momento. A gente já viu bastante coisa, porque essa sessão 5, ela meio que divide esse capítulo 15 em duas partes, né? Porque até o momento a gente estava falando sobre definições, né? Definindo o que é arrependimento, e a partir de agora ele vai começar a detalhar o que seria o arrependimento, ou como esse arrependimento deve ocorrer, tá? Então, como eu falei, revisando rapidamente, a primeira sessão, a sessão 1, tivemos a definição do que se tratava o arrependimento. É uma graça evangélica. Então, a sessão 1 define, né? Ela fala, o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, que deve ser pregada por todo ministro, em conjunto com a sua fé em Cristo Jesus. Já na sessão 2, né, vimos que o pecador, sentindo a impureza e a odiosidade do pecado, se volta para Deus buscando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos, tá? Então já fala a respeito que o pecador, ele sente essa impureza, e isso o leva, através do Espírito Santo, né, a se voltar para Deus, buscar andar nos caminhos do Senhor, tá? Na seção 3, expõe que o arrependimento é uma condição necessária para o perdão divino. Então, ainda que não é uma condição, não é um pagamento pelo pecado, o arrependimento é uma condição necessária, né, para que a pessoa possa receber esse perdão. E, abre aspas, a seção 3 diz: sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. A seção 4, que já é mais próxima da gente aqui, que o presbítero Marcos expôs, eu até tirei um texto do que ele falou especificamente. Ele fala assim: essa seção traz uma esperança para o pecador, mostrando que não há pecado que não possa ser perdoado, por mais vil que possa parecer, mas também traz uma séria advertência, né, para todos nós, de que aqueles pecados que consideramos pequenos, bobos, na verdade podem nos levar para o inferno, e ele é uma grave falta contra o Senhor, tá? Então, assim, ainda pegando um gancho do que o presbítero Marcos falou na última aula, né, a gente chega na seção 5, que fala sobre que o arrependimento não pode ser geral, mas devemos nos esforçar para nos arrependermos por cada pecado que cometemos. Então, ainda sobre aquilo que ele falou, né, se não existe pecado, não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado, mas também pecado tão pequeno que não possa nos levar para o inferno, então, assim, a gente entende que a gente não pode se arrepender de maneira assim. A gente entende a importância que o pecado tem, né, a consequência, a odiosidade, por menor que ele possa parecer, ele é um pecado grande diante de um Deus santo, de um Deus poderoso.
Então, ainda assim, o que a gente tem que ver é nos esforçar para nós nos corrigirmos em todos os nossos pecados, em tudo aquilo que a gente faz, né? E é sobre isso que essa sessão vai tratar, né? E pedir que Deus nos ajude a ver os pecados em nós, para que possamos nos arrepender deles individualmente, né? E é sobre isso realmente que a sessão 5 trata. Então, até a sessão 4 estudamos o que é o arrependimento e o motivo pelo qual ele é importante, eu já falei. As sessões finais desse capítulo 15 nos falam sobre como o arrependimento deve ser. Então essa sessão ela fala que não pode ser um arrependimento geral, né? A gente não pode pedir perdão de maneira genérica, perdoa pelos nossos pecados porque somos pecadores, isso todo cristão verdadeiro compreende isso, né? E ele fala assim, ó, Seção 15 nos fala como o arrependimento deve ser. De fato, a necessidade de detalhes é a primeira coisa mencionada nessa sessão. Os homens não devem se contentar com o arrependimento geral. E a partir daí entramos nessa primeira parte da sessão 5. Quase todo mundo reconhece que não é perfeito. Como eu falei, quase todo mundo reconhece que não é perfeito, e o cristão verdadeiro, ele reconhece que ele é pecador, certo? E a gente provavelmente conhece alguma pessoa que apesar de não se declarar explicitamente perfeito, mas a gente conhece alguém que não reconhece os pecados. A gente, tipo assim, fulano, uma pessoa que tem esse pecado, e tipo assim, você fala, poxa, mas você está errando nisso. O irmão vai lá e ele não reconhece, ele bate cabeça, ele faz o que for, ele não reconhece o erro dele. Quase todo mundo conhece alguém assim, ou então pode ser que a gente possa ser assim, certo? Não há nenhum problema no arrependimento geral. Então, novamente, o que a sessão aqui está falando não é que existe um problema nesse arrependimento geral. O problema é quando esse arrependimento ele é sempre geral, certo? Essas pessoas que nunca admitem estar erradas, mesmo fazendo isso diante de Deus, elas se chegam diante de Deus e elas não se arrependem dos seus pecados especificamente, certo? A respeito do momento do culto, né? No momento do culto, a gente tem, na nossa liturgia, a gente tem um momento de confissão de pecados. E nesse momento que existe a confissão de pecados, né, todos nós, ou alguns de nós, são convidados a orar diante da igreja nesse momento. Normalmente o pastor fala para nos lembrarmos dos nossos pecados e pedir perdão por cada um especificamente. A pessoa que ora em voz alta não ora só por si, mas pela igreja, e pede perdão quase que de uma forma genérica. Então, às vezes a gente aqui, os diáconos, ou os presbíteros, ou o pastor, né, se levanta no momento da oração de confissão de pecados, e a gente pede perdão a Deus pelos pecados da comunidade, né? A gente pede perdão pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados da comunidade. E muitas das vezes pode parecer que esse tipo de oração ela é genérica, mas ela não tem que ser, certo? Mas até essa oração, até a oração pública diante de Deus, congregacional, ela deve ser feita de uma forma específica, sobre as coisas que nós estamos falhando como congregação, como igreja, e podemos melhorar como uma comunidade verdadeiramente cristã. Então, quando a gente se levanta aqui, a gente ora, e a gente vai lá e fala, a gente pede perdão pelos pecados da congregação. Senhor, nos ajude a sermos uma igreja mais auxiliadora, uma igreja mais temente a Ti, uma igreja cada vez mais fiel à Tua palavra, e a gente pede perdão pelos nossos pecados de maneira como a igreja, pede perdão, pede que o Senhor ajude a igreja nos seus pecados individualmente, certo? Quer falar, João? Reflexão da igreja. Certo? Então a gente entende isso, e a gente tem que buscar que essa confissão ela não seja, mesmo ainda que pública, ela não seja de forma genérica, né? E é isso que
que a confissão aqui está condenando. A partir da segunda parte, que a gente tem, que fala assim, mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados. Ele fala o seguinte: nós devemos colocar em prática essa instrução nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Né? Muitas das vezes a gente disciplina os nossos filhos, né? E eu acho que quase todo mundo aqui já passou por isso, né? De você chamar teu filho fez alguma coisa errada, você vai lá e fala com ele: ó, você tem que se arrepender. Por que você está aqui? Por que você está sendo corrigido? Falar, porque eu desobedeci. Aí desobedecer é o generalizado do filho, né? Ele vai lá e, às vezes, realmente ele de fato desobedeceu. Você mandou ele fazer alguma coisa, ele foi lá e fez outra coisa, né? Mas normalmente isso não é por causa da desobediência. Às vezes, eu acho que um dos primeiros pecados que nossos filhos mostram logo pra gente é a rebeldia. Então, às vezes é rebeldia, às vezes ele está sendo rebelde, às vezes aí depois ele vai descobrindo outros pecados que ele pode agir de maneira mais explícita. Ele começa a mentir, começa a tentar te enganar, te ludibriar, e a gente tem que buscar cada vez mais a gente destrinchar isso, para que isso fique claro dentro do coração deles. Então, isso não tem que ser uma coisa que tem que ser feita só da gente, né? A gente olhar para a gente, mas tem que ser ensinado, tem que ser inculcado nos nossos filhos a respeito disso. Então, eles pedem perdão de forma geral. A gente não deve fazer assim, e nem deixar que eles façam assim, ensinando-os desde pequeno a confessar os seus pecados diante de Deus, nome por nome, certo? Muitas das vezes a gente faz isso, né? Quando a gente evangeliza, e a gente vê muito isso muito claramente quando a gente está evangelizando, falando de Jesus para uma pessoa que não conhece o Evangelho. Se você chega para uma pessoa para evangelizar e fala que aquela pessoa, poxa, porque você é um pecador e você precisa se arrepender, muitas das vezes a pessoa se ofende, né? E realmente isso aí ofende o coração do pecador, até que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. E é interessante porque quando a gente chega para um crente e a gente fala, ó, você tem que se arrepender de tal pecado, você tem que se arrepender dos teus pecados, o crente ele tem aqueles pecados que ele meio que tolera, né? Que é como se fosse, ele aceita, e tem outros que ele, não, isso aqui eu não aceito que fale que eu peco nesse sentido. E não deve ser assim, né? Porque a palavra de Deus fala que se a gente peca contra um aspecto da lei, a gente é culpado de toda a lei. Então a gente tem que buscar se arrepender de todos os nossos pecados, de cada pecado pequeno, né? Ainda que você de repente não, como Jesus falou, né? Ainda que você de repente não mate uma pessoa, mas se você deseja o mal, se você está pecando contra o mandamento do Senhor, certo? Quando generalizamos de forma proposital as nossas confissões, nós estamos pecando novamente diante de Deus, porque assim como Adão, queremos esconder o nosso próprio pecado. Então, às vezes, a gente chega e diante de Deus, a gente chega e se confessa o pecado de maneira genérica. E a gente está fugindo de querer destrinchar o nosso pecado para poder não abrir o nosso coração totalmente diante de Deus, assim como Adão fez. Ele foi lá, se escondeu e não queria que o pecado dele fosse à mostra, fosse revelado, né? E o Senhor foi lá e chamou ele, como o Senhor tem chamado a gente. Assim, quando fazemos isso, né, quando nós generalizamos de forma proposital nossa confissão, nós estamos demonstrando que somos pecadores obstinados. Ou seja, a gente está buscando cada vez mais fugir do nosso arrependimento, né? Fugir de se arrepender diante de Deus, e devemos se arrepender diante de Deus até disso, certo? Vou pedir para os irmãos abrirem e alguém ler, por favor, Lucas 18, 13 e 14. Certo? Então essa é aquela passagem do fariseu e do publicano que se chegam diante de Deus, se chegam na congregação, e o fariseu todo hipócrita, né? Ele chega e agradece porque ele não é como aquele publicano, né? E aqui eu separei só a parte que fala do publicano, né? Que ele, ó Deus, se propício a mim. Então
ele está se chegando diante de Deus da maneira que ele deve se chegar, que todos nós devemos chegar, com o coração arrependido, né, e se mostrando de fato pecador diante de Deus. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte: aquilo que foi dito pelo fariseu demonstra que ele tinha confiança em si mesmo de ser justo. Então ele confiava em si mesmo que era justo. Ele era um pecado de orgulho que ele tinha ali, né? De que ele se orgulhava de ser santo, né? Olha que coisa contraditória. Confiança em si mesmo de ser justo. Podemos supor que estava isento de pecados grosseiros e escandalosos. Provavelmente ele era um homem que não adulterava, provavelmente ele não era um homem que matava ninguém, né? Mas ele tinha o pior dentro dele, ele tinha o orgulho dentro do coração dele que não permitia, né? Tem até uma música da banda Resgate que ela fala assim: a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu. Muitas das vezes é difícil você pregar para uma pessoa que ela se acha convertida, porque ela não quer se voltar diante de, não quer aceitar, né? Eu não sou salvo, eu sou eleito, né? Eu não preciso me arrepender. Isso já é uma demonstração de que aquela pessoa precisa de fato se arrepender e provavelmente não é uma salva, não é uma pessoa verdadeiramente convertida. Quando damos nome ao nosso pecado, elencando cada um, podemos ver mais claramente a sua impureza e odiosidade. Como eu falei, isso foi falado na sessão acho que foi na sessão 2. Isso, na sessão 2 foi falado justamente sobre isso. Então, essa odiosidade pelo pecado, ela acaba sendo exposta quando a gente chega e fala pecado por pecado. A gente começa a mostrar a nossa impureza diante de Deus, e esse é o início do arrependimento verdadeiro diante de Deus, certo? Salmos 12 e 13, Salmos 19, versículos 12 e 13. Vou pedir para os irmãos abrirem também, por favor. Alguém puder ler? Então, assim, se a gente reparar aqui, o salmista Davi, ele está, logo de início aqui, ele está pedindo que o Senhor perdoe os pecados dele, que ele não pode observar, que ele não conseguiu observar em si mesmo. Mas logo em seguida ele já nomeia um pecado que ele provavelmente já observou em si mesmo, né? Não faz sentido Davi chegar diante de Deus, ele fala assim, também da soberba guarda o teu servo. Não faz sentido ele chegar diante de Deus se aquilo não fosse uma tentação que ele estava passando, ou por algum pecado que ele teve que se arrepender, certo? A gente tem uma passagem em Reis, se eu não me engano, que Davi manda numerar o povo, contar o povo, e o Senhor vai lá e castiga ele, né? Por que ele estava querendo numerar aquele povo? De repente, como é que meu reino é grande, como é que meu povo é grande, eu sou poderoso, eu governo sobre tantas pessoas, né? Então era soberba, e aqui no Salmo 19 ele fala sobre isso, né? Mas logo em seguida ele nomeia um pecado e pede para que Deus o guarde, que ele não me domine, dando a entender de que era um pecado com o qual Davi lutava contra. Num comentário da Bíblia, John MacArthur, né, diz o seguinte: as preocupações de Davi refletem a atitude de um discípulo maduro, ou seja, ele está se chegando diante de Deus como um discípulo maduro, uma pessoa experiente na fé, madura na fé, que pela graça e provisão de Deus trata os seus pecados e não os nega, ou seja, ele chega diante de Deus e Senhor, me ajuda nesses meus pecados. Ele não esconde aquilo diante de Deus, ele não, né? E é assim que a gente tem que chegar, né? A gente tem que se chegar diante de Deus de maneira humilde, né? E até vai ser o próximo texto também, se chegarmos diante de Deus de maneira humilde, né? Mostrando a nossa necessidade, né? Porque nós somos pó, nós somos nada diante de Deus. E se a gente se chega diante de Deus nessa maneira humilde, nós podemos receber, né, de Deus uma consolação, um alívio para o nosso sofrimento, nossa tentação, certo? Então, gostaria de pedir para os irmãos abrissem 1 Timóteo 1, de 12 a 15. Vou pedir para outro irmão ler, por favor. 1 Timóteo 1, de 12 a 15.
15. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, e visto Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Tem um comentarista da Confissão que eu gosto bastante da organização dele, dos comentários dele, que é o Dr. Chad von Dixon. E ele faz um comentário sobre esse texto, né, sobre essa passagem. Ele fala o seguinte: ainda que afirmasse que a ignorância e a incredulidade contribuíram para o pecado, o apóstolo Paulo estava disposto a confessar que ele tinha sido um blasfemador, né? Ele não chegou e falou assim: na época dos meus pecados, quando eu era pecador do mundão. Não, ele falou assim: ele era um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Ele não precisou repetir as blasfêmias, ele não precisou falar explicitamente o que ele tinha feito, o que ele tinha falado contra Deus. Ele não precisou, para fazer uma confissão particular, ou relembrar os detalhes de suas perseguições, de como que ele executou, de como que ele fez e das maldades que ele fez com o povo de Deus, ou recontar as histórias violentas. Ninguém precisava ouvir nada daquilo, mas também não seria o suficiente se Paulo tivesse apenas afirmado que ele era o principal dos pecadores, como ele fez no final. Então ele chegou e falou assim: olha como é que eu era blasfemador, eu era perseguidor, eu torturava a igreja, né? E se Deus pode fazer isso na minha vida, que era o principal dos pecadores, Deus pode também transformar a vida de vocês, certo? E ele falou assim: se ele tivesse falado só que ele era o principal dos pecadores, de repente não teria tanto peso quanto se ele explicitasse os pecados dele e os problemas, as coisas que ele estava lutando, e o quanto ele era pecador antes e o quanto Deus transformou a vida dele, certo? Vou pedir para alguém ler em Provérbios 28, 13. Então, assim, uma atitude nécia é satisfazer os desejos pecaminosos e procurar excusá-los, escondê-los, né, ou justificá-los. O que oculta os seus pecados não terá uma paz verdadeira. O que confessa humildemente os seus pecados com arrependimento e fé encontrará a misericórdia de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, não vai se dar bem, não vai ser feliz, não vai, né, prosperar. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Salmo 32, versículo 5, fala o seguinte, eu vou ler aqui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, esse texto é um texto de arrependimento, né, um salmo de arrependimento. E Matthew, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o único caminho verdadeiro para a paz com a consciência é confessarmos os nossos pecados, para que sejamos perdoados, declará-los para que sejamos justificados. Certo, meus irmãos? Então, assim, concluindo esse estudo, esse breve estudo, né, podemos observar que o arrependimento particular é evidenciado no abandono do pecado particular. Então, assim, como é que você fica evidente de que você se arrependeu de fato daquele pecado? É quando você abandona aquele pecado particular. E esse é o grande problema do arrependimento geral. Uma vez que se o pecado não é particularmente identificado, não podemos abandonar esse pecado. Lembre-se do caso de Zaqueu. Isso também é um extrato também do comentário do Dr. Dixon. Ele fala o seguinte: lembre-se do caso de Zaqueu, o coletor de impostos. Ele não simplesmente anunciou que era um pecador. Ele disse, abre aspas, em Lucas 19:8, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Não tinha nada de vago ou geral nisso. Ele simplesmente expôs o que ele tinha feito de errado, e quem ele tinha feito de errado, ele ia restituir 4 vezes mais. Ele foi cirúrgico, ele foi no ponto principal ali dos erros dele. Certo, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? O João quer perguntar?
você passa uma desculpa por atacado e tipo, você não é direto. Às vezes no seu casamento é a mesma coisa, não no seu, né? No nosso casamento. Então, tipo assim, às vezes a gente tem um problema com o nosso cônjuge e a gente fala assim, pô, me perdoe. Me perdoe o quê? Ah, me perdoe porque eu fui grosseiro, me perdoe porque eu fui, sei lá, injusto, eu fui egoísta. Quando a gente age dessa maneira, até mesmo a reconciliação com outras pessoas é diferente. Porque a pessoa sente que aquele problema específico que aconteceu foi tratado, foi resolvido, foi tido de um perdão, uma compensação ali, do que você simplesmente fala, pô, foi mal aí. Pô, eu sou um cara assim, desculpa. E aí, assim, isso faz diferença. E é a mesma coisa assim, e começa de berço. Porque assim, quando você ensina para o seu filho, ó, isso aqui é rebeldia, isso aqui é mentira, ela vai saber lá na frente. É sondar o coração dela, né? Até sondar o coração dela, olhar e ver. Então, os próprios pais, às vezes, quando acontecendo, quando você chama o seu filho já sabe. Ou às vezes ele vem até você e confessa exatamente o que ele fez. Desde que você está olhando ali, ou se você está fazendo por quê? Porque ele sabe exatamente o que é aquele pecado, o que é aquela atitude que ele fez. Eu acho que isso é interessante porque isso molda até a nossa atitude, não só ali diante de Deus, mas diante dos irmãos, de como a gente deve agir no arrependimento e na reconciliação. Amém, meus irmãos? Mais alguém quer falar uma coisa? Falar?